conosco e, de fato, acompanha essa minha entrevista com o deputado federal Gervásio Maia, presidente do PSB da Paraíba. Eu ainda também vou trazer os detalhes do primeiro candidato ao governo do estado, confirmado em convenção aqui na Paraíba, o candidato Antônio Nascimento, do PSTU. Trago também todos os detalhes da participação das lideranças do PL aqui no estado, na convenção do presidente Jair Bolsonaro, ele confirmado candidato à reeleição pelo PL. Todas essas notícias e ainda outras a partir de agora no Rede Verdade. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, dia 25 de julho de 2022, segunda-feira. Estamos a 10 dias do final do prazo de convenções partidárias aqui no Brasil como um todo e aqui na Paraíba ainda definição para fechamento aí das chapas. Todos os candidatos, faltando aqui na Paraíba, a exceção, enfim, daqueles que hoje já anunciaram sua candidatura, faltando a indicação do nome de vice. E no caso do governador João Azevedo, está faltando o nome do vice e o nome do candidato ao Senado. O deputado Gervásio Maia vai dizer hoje aqui. Deputado Gervásio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Torres, uma satisfação muito grande dividir esse espaço contigo, com todos os que fazem o Rede Verdade e mandar um forte abraço a todos os telespectadores que nos acompanham, e eu sei que são muitos. Bom demais. Deputado, me convidar para acompanhar aqui a primeira confirmação registrada aí em convenção partidária do primeiro candidato confirmado ao governo da Paraíba nestas eleições. Eu estou falando do líder sindical Antônio Nascimento, do PSTU, que realizou hoje sua convenção. Nossa equipe acompanhou e traz aí mais detalhes. O primeiro partido na Paraíba a definir a candidatura foi o PSTU. A convenção foi na tarde deste sábado de forma virtual. Antônio Nascimento é candidato ao governo e como vice, Alice Maciel. Bom, nós optamos por esse sistema virtual porque achamos que ficaria mais fácil para os nossos militantes, certo? Para os nossos apoiadores. Nós encaramos que a nossa convenção será uma convenção tranquila, porque o nosso partido já discutiu tudo isso, nós já definimos isso quando fizemos o lançamento das pré-candidaturas, fizemos algumas alterações, mas todas essas alterações são discutidas no interior do nosso partido. Antônio Nascimento é motorista de ônibus urbano há mais de 20 anos. Ele também é biblioteconomista. O que motivou o Nascimento a entrar na disputa pela vaga de governador foi a necessidade da classe trabalhadora em ter melhores condições. É minha primeira vez como candidato ao governo da Paraíba. Sou motorista de ônibus, líder sindical também de oposição aos sindicatos rodoviários aqui do estado. E que devido à minha trajetória de luta, hoje eu estou sendo perseguido pelos patrões. Não estou atuando como motorista, mas continuo na luta como oposição ao sindicato, que é um sindicato que mais serve aos interesses dos patrões do que da defesa da própria categoria. Sou candidato ao governo do estado pela necessidade de apresentarmos nessas eleições uma candidatura que venha realmente representar a classe trabalhadora e os menos favorecidos. Alice Maciel é administradora e formada em estética integrativa. Já atuou como técnica de plástico em fábrica e pretende desenvolver políticas públicas para as mulheres. E hoje, atuando nos movimentos sociais, eu disputo esse espaço também, porque o lugar da mulher é onde ela quiser estar, mas é onde ela puder estar, porque não é só uma questão de querer, é uma questão de galgar, é uma questão de trabalhar e de lutar. Então, a nossa proposta é chamar as mulheres, chamar toda a classe trabalhadora a estar construindo conosco essa nova alternativa, uma alternativa socialista e revolucionária. Nós sabemos que existe uma polarização muito forte entre Lula e Bolsonaro. E avaliamos, o partido do PSTU, nós avaliamos como essa polarização é prejudicial para a classe trabalhadora. Então vamos juntos
dar um apoio, dar um voto de confiança, mudar, quebrar essa polarização, mesmo sabendo que é difícil. Muito difícil quebrar essa polarização, mas é possível sim. Basta a sociedade, os trabalhadores, nos unirmos para derrubar esse sistema. Tá, então Antônio Nascimento, primeiro candidato ao governo da Paraíba, confirmado em convenção, já ali com a sua candidata a vice-governadora. Deputado, se o governador João Azevedo fosse fazer hoje, ele não teria esse nome aí do vice. Ou já tem e está faltando só o anúncio? Se fosse fazer hoje, teria, claro que teria. Mas não vai fazer hoje, vai fazer no dia 5, às 17 horas, lá no Forroc. E aí nós vamos ter, sim, uma chapa proporcional muito bem montada e uma chapa majoritária, identificada com o projeto, bem dialogada, uma chapa forte para vencer as eleições. Mas, deputado, no caso, você estabelece a distinção entre o nome do vice e o nome do senador. No caso do nome do vice, você está dizendo que já tem o nome já está confirmado e é do vice-prefeito Lucas Ribeiro, faltando naturalmente o governador chamar para fazer esse anúncio. Vai esperar até o dia 5 ou faz algum evento antes disso? Não sei, pode até acontecer do anúncio ocorrer antes. Isso é possível, não é impossível. Nada que possa impedir algum anúncio antes do dia 5. Mas é claro que isso depende das estratégias que estão sendo trabalhadas. O governador está dialogando muito em relação aos espaços de vice e do Senado, para que a gente possa chegar no dia 5 com excelentes nomes, para na convenção homologarmos as candidaturas e apresentarmos os nossos candidatos aos paraibanos. Você acompanhou a construção da conciliação com o Partido Republicanos, depois de muitos meses aí de discussão com o governador João Azevedo. Como é que você classifica qual é o cenário hoje dessa relação com Republicanos? Eles vão aceitar votar na indicação do governador a vice e vocês aceitando eles votando em Efraim para Senado. Isso está pacificado? A relação é uma relação boa, de serenidade. Pelo menos eu participei de uma reunião e saí de lá com esse sentimento de que o diálogo do governador tem funcionado de forma muito positiva, é fato. E assim, essa compreensão dos republicanos ela já tá posta, já está em harmonia com a condução das composições, está tudo sob controle. Agora, deputado, tem dois informes que saíram dessa reunião. Um foi a público, outro não. Gostaria que você pudesse comentar aqui. O primeiro deles, que foi a público, é de que esse acordo de conciliação com republicanos, que aceitam o nome que o governador João Azevedo escolheu aí para vice, no caso do próprio progressista, passaria por uma garantia antecipada do apoio do governador João a uma eventual reeleição de Adriano Galdino, presidente da Assembleia. Isso está lá descrito, garantido e assegurado? Foi isso mesmo? Não participei da reunião, Torres, eu estava viajando, eu não participei, mas assim, o republicano sabe que qualquer projeto que for trabalhado e construído com o governador, eles sabem que o governador vai cumprir tudo aquilo que for pactuado. Então, mas você não teme que isso gere uma reação com outros partidos da base, dizendo, olha... Não, veja, em relação a essa questão... Sim, da presença da Assembleia. As construções, elas precisam se dar... elas podem ocorrer em vários momentos. Agora, você também não pode deixar de reconhecer de que qualquer construção em relação a algo que depende do resultado das eleições... Tem que combinar. É algo que você vai construindo etapa por etapa. Não estou dizendo aqui, não estou inventando a roda. Você tem que ir vencendo as etapas. O que o governador pactuar e combinar vai ser construído e se depender do resultado das eleições, se for algo que dependa do resultado das eleições, tem que ser pactuado de acordo com o resultado, repito, das eleições. Então eu não vejo também nenhum problema em relação a essas outras questões, não. A outra informação de que contribuiu também para o acordo, contribuiu aí para se pular essa etapa, virar essa página, o compromisso do governador João Azevedo, do PSB, em não deixar, se eventualmente for reeleito, deixar o governo em abril de 2026 para disputar outra vaga. Ou seja, ele concluiria o eventual segundo mandato, e deixando aí todas as bases do governo
tranquilas em relação a um jogo zerado? Eu não vou te dizer que tenho conhecimento disso, porque realmente eu não tenho, não tomei conhecimento disso. Acho, inclusive, que isso é uma questão muito de foro íntimo do governador lá na frente decidir se vai ser candidato. Se for candidato, tem que se desincompatibilizar no mês de abril, isso lá na frente, mas cada coisa no seu tempo. Agora é trabalhar o fortalecimento dos partidos que estão no arco de alianças, trabalhar a organização da campanha em si. Eu acho que essa é a etapa mais importante do momento. O restante dos outros temas, a gente vai se encarregando de ir cuidando no tempo correto. Agora, como presidente do PSB, você avalia o cenário e ser candidato à reeleição, presidente do PSB, acha que o partido vai, enfim, pode abrir mão em algumas disputas majoritárias? Você acha que isso abrir mão como? Viável? Não entendi. Não disputá-las, não disputar. Não, o partido já tem a pré-candidatura do governador João. Então, assim, quanto mais partidos nós tivermos na nossa chapa majoritária, melhor. Tanto na composição de vice, como na composição do Senado e as suplências. São 2 suplências de Senado. Eu acho que quanto mais partidos, melhor. Mais forte a chapa fica. Bom, eu vou perguntar sobre a vaga do candidato ao Senado para você revelar aqui como é que vocês vão construir isso. Mas antes da gente ir para o candidato ao Senado, ainda há de indefinição em praticamente todas as chapas em relação ao nome do vice governador, que deve ser aí confirmado até o dia 5 de agosto. O Washington Luiz fez esse balanço para a gente e traz aí como é que está o quadro. Há 10 dias do prazo para finalizar as chapas para as eleições de 2022, várias coligações ainda não definiram as vagas de vice e até mesmo para o Senado. O representante do MDB, veneziano Vital, definiu apenas a vaga para o Senado. Trata-se do ex-governador Ricardo Coutinho. A vaga de vice, até o dia 2, segundo o próprio candidato, será divulgada. O candidato pelo PSB, João Azevedo, também não definiu a candidatura para o Senado e a vaga para vice. Apenas o PP é que deve oficializar esse nome. Uma outra coligação que ainda não definiu a vaga de vice é encabeçada por Pedro Cunha Lima. Apenas a decisão para o Senado. Trata-se do deputado federal Efraim Filho. Para encabeçar a chapa majoritária, as definições ainda não foram tomadas pelo partido. Já o PL tem um candidato ao governo do estado. Trata-se do radialista Nilvan Ferreira e o candidato ao Senado, Bruno Roberto. Falta a definição de quem será o vice na chapa encabeçada por Nilvan. Até o prazo final estabelecido pela legislação eleitoral para as convenções, muitos partidos estão sentando à mesa para definir os candidatos que irão compor as chapas majoritárias. Para deputado federal, deputado estadual, muitas coligações já têm os nomes, mas para a vaga de vice e também para o Senado, aí onde começam as definições para decidir quem será o representante de cada candidato ao governo do estado. Até lá, muita gente fica só nas especulações, porque até então os partidos estão conversando para saber quais os nomes a serem indicados. Tá aí, o Washington Luiz trazendo o cenário de hoje, há 10 dias do último dia das convenções. Falando em definições, falando em especulações, deputado, especulação sobre o nome do candidato ao Senado do governador João Azevedo. Vamos por partes aqui. Deputado Gervásio Maia, está na lista ou não está na lista? Não estou na lista. Olha, Torres, essa legislatura, a atual legislatura, ela terminou ficando muito curta por conta da pandemia. O Congresso terminou fechando as suas portas por quase 2 anos. Nós ficamos participando, cheio de limitações, das sessões virtualmente. E eu sei que o nosso mandato de deputado federal tem a condição de dar uma contribuição muito forte ao nosso Estado. É o primeiro mandato, então assim, a nossa decisão tomada é de nos mantermos na pré-candidatura rumo à Câmara dos Deputados e outras questões a mais. Se houvesse qualquer mudança de curso, nós desestruturaríamos a nossa chapa proporcional, a nossa nominata de homens e mulheres, de deputados e deputadas, pré-candidatos que ali estão postos. Então, teria que ter sido montado lá atrás, no ano passado.
Agora realmente complica porque traz consequências. E as consequências não são boas, eu não tenho a menor dúvida disso. E quais são os nomes aí que estão aí nessa possibilidade? A prioridade é o nome do PSB ou ainda há possibilidades de ser um nome de outro partido? Eu individualmente, a minha opinião, prefiro que seja um nome fora do PSB. Fora do PSB. Porque nós já temos a candidatura de governador, que é o governador João, do partido. Então eu acho que quanto mais partidos estiverem na nossa chapa majoritária, mais força, mais representatividade. Então, assim, é o que eu penso e é o que eu tenho defendido nas reuniões que a gente tem participado, em todos os momentos, em todos os encontros, eu tenho dito isso. E nesse sentido, o nome da vice-governadora Lígia Feliciano do PDT realmente é discutido? Não, veja, houve um distanciamento do deputado Damião e da vice-governadora Lígia, mas são, assim, nomes muito qualificados, com muito serviço prestado ao nosso Estado. Eu gostaria muito que eles pudessem estar ao nosso lado. Eu acho que a forma de trabalho deles se identifica muito conosco, mas para isso dependeria de uma volta, de um retorno, para a gente. Mas assim, de pronto você endossaria a indicação de Lígia? Não, veja, sempre que eu me encontro com o Damião lá no plenário da Câmara, eu digo, homem, venha para cá, o lado de vocês é com a gente, vocês têm que estar com a gente. E o que é que ele diz? Não, ele é simpático. O distanciamento que houve foi um distanciamento sem... Não foi com muita violência? Não teve violência, zero de violência, até porque o deputado Damião e a vice-governadora Lígia fazem a política com muita serenidade. Mas assim, eu não tenho como te falar sobre essa questão de Senado se eles nem estão na nossa base. Precisariam estar na nossa base. Mais ou menos por aí. Tá, e dentro do PSB, existe uma hierarquia aí de nomes? A começar, por exemplo, pelo vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra? Nós temos vários nomes. Eu sempre evito citá-los, porque não quero estar, enquanto presidente do partido, criando expectativa em torno de nome A, B ou C, porque na hora que eu crio uma expectativa, eu termino deixando de falar em alguém de outro partido. Então, assim, eu, enquanto presidente, eu não acho que a estratégia seja correta que eu cite de forma pontual nomes. Mas posso te dizer que o partido tem nomes bons, excelentes nomes, excelentes quadros, como os outros partidos que estão na aliança também o têm. Acho que é mais ou menos por aí. Nomes qualificados não nos faltam. Deputado, você anunciou que tinha um acordo entre o PT nacional e o PSB nacional para que nos estados onde Lula tivesse mais de um candidato ao governo, ele pudesse subir em todos esses palanques. O seu acordo foi ignorado e está sendo ignorado solenemente pelo PT. Lula está vindo aí no dia 4, vocês não vão poder nem chegar perto ali do busto de Tamandaré? Você responde daqui a pouquinho, um minutinho só. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando com o deputado Gervásio Maia, presidente do PSB aqui do estado.